Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, este nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Dando continuidade à nossa preparação para a solenidade de São José, hoje chegamos ao terceiro domingo com a meditação das 7 dores e alegrias do Santo Patriarca. Terceira dor. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Lucas 2, 21. Terceira alegria. A quem porás o nome de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. Caríssimos irmãos, a cena deste domingo traz em si uma profunda dor e uma profunda alegria no mesmo ato. Este ato, por si, já nos fala muito sobre a Sagrada Família, sua decidida e irrestrita obediência à lei, a ternura e o amor que ali reinava. Contudo, se era um rito prescrito, se havia ali todo um sabor de cumprimento das profecias, uma vez que sobre o menino era pronunciado de modo solene seu nome, aquele nome predito pelo anjo, que em si traz a salvação e o cumprimento do amor. Jesus significa Deus salva. Se a salvação, portanto, nos era manifestada naquele que é a salvação de Deus, por que comporta também aqui uma dor? Poderíamos nos perguntar. Em primeiro lugar, São Bernardo afirma que em José deve supor nesta ocasião um ato de coragem e obediência heróica, maior que o de Abraão ao sacrificar seu filho Isaque, pois José amava infinitamente mais a Jesus do que Abraão a seu filho. A verdade é que o evangelista é muito breve na descrição do rito ali acontecido, sobre o local, sobre as circunstâncias que se seguiram. Alguns autores, porém, chegam a afirmar com certa clareza que provavelmente o ministro daquela celebração deve ter sido o próprio José. São Basílio chega a afirmar na defesa contra os hereges que viam em Jesus um corpo imaginário, que se Jesus Cristo não tinha verdadeira carne, quem José circuncidou? São Bernardo, Soares, entre outros, atribuem esta tarefa da circuncisão precisamente ao Santo Patriarca, considerando que era justamente quem circuncida a criança que lhe impõe o nome. Isso sabemos que era uma atribuição conferida pelo anjo a São José. Não são poucos os relatos que a Sagrada Escritura apresenta de pessoas que conduzem o ritual sem necessariamente recorrer ao sacerdote. Podemos supor quanta dor aquele momento deve ter proporcionado à Sagrada Família, quanta angústia ao terno coração de São José, que se desdobrava por cuidar daqueles que Deus havia colocado sob seus cuidados. Podemos contemplar nesta cena 3 sacrifícios. O sacrifício de Jesus, que começa a obra da redenção vertendo pela primeira vez seu preciosíssimo sangue, anúncio também de sua paixão redentora. O sacrifício de Maria, que com resignação e amor segura Jesus para o ritual e assim o entrega com oferta perfeita a Deus. E o sacrifício de José, que infligiu tamanha dor ao menino, apesar de ter por ele ternura e amor incondicional. Entretanto, por que tudo isso era necessário? Considerando a constituição tão particular daquela família, será Santo Epifânio quem responde a esta pergunta, dizendo-nos que Jesus Cristo foi circuncidado por muitas razões. Em primeiro lugar, para demonstrar a veracidade de sua carne contra aqueles que dizem que ele veio apenas aparentemente. Em seguida, para mostrar que seu corpo não era de forma alguma consubstancial com a divindade e que ele não o havia trazido do céu. E por último, para confirmar a circuncisão que ele havia instituído em outro momento para preparar a sua vinda
e também para que nenhuma desculpa fosse deixada aos judeus, pois se Jesus Cristo não tivesse sido circuncidado, eles argumentariam que não poderiam recebê-lo, porque ele era incircunciso. Beda vê neste ato a união de todos os fiéis em Cristo, e por este motivo também podemos contemplar a alegria que aquela cena trazia ao coração de José e Maria. Seus eleitos, diz Beda, também se regozijam em participar desse nome em sua circuncisão espiritual, pois assim como os cristãos vêm de Cristo, os salvos vêm do Salvador, cujo nome lhes foi conferido pelo Senhor, não apenas antes de serem concebidos no seio da Igreja pela fé, mas antes mesmo de todas as eras. Peçamos especialmente hoje a São José um amor a Jesus como o seu, sempre atento e preocupado em nunca, jamais, deferir golpes ao seu santíssimo corpo. Assim, São José nos recorde que toda a vida de Jesus foi por nossa redenção, que sua encarnação, que sua circuncisão já eram seu amor manifestado aos nossos olhos. Inicialmente, aos olhos de José e Maria. Hoje, aos olhos de tantos cristãos pelo mundo que recorremos a eles pedindo que nunca nos permitam desviar os olhos desta salvação, manifestada em Jesus, Deus conosco, Deus Salvador. Que Deus lhe abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.